Patrocínio Tenório Nunes, mais conhecida por mim mesma como Patrô. Eu sou clínica geral, aprendi muito na manhã de hoje sobre as doenças raras e nós vamos agora para um fórum sobre o qual eu tenho especial interesse, porque todos sabem que eu gosto muito de graduação, mas mais ainda de residência médica. A mesa de agora, então, é sobre residência médica nesse tema doenças raras. Nós ouvimos de manhã várias provocações e afirmações sobre o despreparo dos médicos, tanto no nível da graduação como da pós-graduação sensu lato, que é a residência médica, em particular os médicos, aqueles que atuam na atenção primária, e eu ousaria estender, então, para os médicos com formação geral, como os clínicos, os pediatras, os cirurgiões no menor porte, mas talvez com a mesma importância. Eu fiquei pensando, nós temos já um dos nossos palestrantes aqui que eu já vou anunciar, mas eu fiquei pensando que talvez o desafio dessa mesa seja gigante, porque para quem está acostumado a refletir e planejar residência médica, não deve ser tarefa fácil planejar um programa de residência médica ou programas de residência médica que incluam doenças genéticas e não genéticas, como nós aprendemos de manhã, que tem multiplicidade de situações e de determinantes, que precisa também se desenvolver no aspecto multiprofissional e multidisciplinar. Então, as perguntas que eu imagino nós vamos poder discutir, responder e discutir ao longo dessa mesa, qual seria a infraestrutura necessária para o desenvolvimento desses programas? Que tipo de recursos humanos nós precisamos planejar ou já ter nesses programas? Quantos profissionais dessa especialidade ou com que perfil nós precisamos formar para bem atender a população, conforme já foi bem discutido de manhã? E tudo vai partir das competências, que são então conhecimentos, habilidades e atitudes que nós pretenderemos desenvolver nesses programas. Como professora de clínica médica geral, eu fiquei com a sensação de manhã, ouvindo as problemáticas aqui colocadas, que talvez nós tenhamos que pensar em programas de residência e anos adicionais para algumas especialidades, particularmente a clínica médica, a pediatria, a medicina de família e comunidade. Mas eu deixo, desta vez não sou eu que tenho que refletir sobre isso, ainda bem, então eu passo a convidar o primeiro palestrante, que é o Dr. Juan Clinton Lerena Jr., que é médico, geneticista, coordenador do Centro de Genética, e ele é do Centro de Referência de Doenças Raras no Instituto Nacional Fernandes Figueira, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Professor, eu agradeço em nome do Conselho Federal de Medicina a sua presença aqui e vamos ao desenvolvimento. O senhor me disse que gostaria de ter 1 hora, já que os outros 2 colegas ainda não chegaram, mas eu terei que controlar o seu tempo de qualquer maneira, ok? Então, com a palavra. Doutora Nunes, boa tarde, muito obrigado. Esse é o meu celular tocando, pode deixar que vai parar em 2 minutos. Então, boa tarde a todos. Eu posso ter a minha apresentação, por favor? Tá. Então, é pós-prandial. Eu gostaria de abordar algumas questões em função da nossa experiência com relação à residência médica. E eu trouxe essa temática chamada Tradições Arcaicas Culturais, que eu vou terminar a minha apresentação. Essa apresentação foi dividida em 3 partes. A primeira parte é conceitual, eu vou me colocar do ponto de vista da genética médica, e a segunda parte é um pouco da segunda parte do All That Jazz, quem viu o filme, e a terceira parte eu entro propriamente na parte das tradições arcaicas culturais. Ok? Então, quando falamos de genética, eu gostaria de deixar claro que estamos falando das características biológicas herdadas, baseada na nossa hereditabilidade, é algo herdado dos nossos pais, e dentro desse conceito
provavelmente é onde a maioria das doenças de heranças complexas se enquadram, porque ela baseia-se exatamente nessa alta herdabilidade para determinadas circunstâncias de agravo à saúde e que é herdado dos nossos pais. Isso são características muito particulares, é de família para família, e se você considera o modelo de Faulkner, que é a herança poligênica com limiar, isso é muito interessante porque mostra que podemos modular esse aspecto genético a partir do momento que intervimos no ambiente. Que seja com estilo de vida, que seja com a nutrição, que seja com bem-estar, qualidade de vida em termos de lazer e assim por diante. Entretanto, quando a gente fala de doenças genéticas, propriamente dito, nós estamos falando de doenças onde tem uma base estritamente genética. E isso eu entro dentro do contexto da genômica. A genômica hoje muito robusta. Para quem vem da época dos cromossomos, obviamente você lidar hoje com as varreduras genômicas é um privilégio estarmos vivenciando os dias de hoje como um clínico geral ou como um clínico geneticista. E, obviamente, a necessidade da integridade desse material genético, que hoje sabemos que encontra-se em torno de 22 a 25 mil genes humano, e que isso tem que ser analisado, obviamente, dentro de um contexto do ponto de vista fisiológico, e sabemos que no final da terceira semana após concepção, nós já temos o sistema nervoso central fechado. Na oitava semana pós-concepção, o indivíduo humano já está totalmente formado, e sabendo que a vida se inicia do ponto de vista biológico desde o momento da concepção, através dos genes do desenvolvimento, entre outros genes. E não somente isso, nós temos que ter uma integridade de novos elementos que surgem na regulação genética, como os microRNAs, a questão da metilação, envolvendo o diferencial da origem desse genoma, se materno ou paterno, nós sabemos que podemos haver expressão diferencial, e nesse contexto um ambiente saudável para que a gente possa ter um resultado dos melhores ao nascimento. Não podemos esquecer a questão da mortalidade infantil. No Brasil nós temos em torno de 22 crianças morrem no primeiro ano de vida entre 1.000 crianças, né? O Chile é aquele que tem a mortalidade infantil mais baixa na América Latina. Se a gente for comparar, por exemplo, nos outros países onde a mortalidade infantil é muito mais baixa, como, por exemplo, o Japão, que é na ordem de 2,7 crianças por 1.000 nascidas em um ano. Tá bom? Então, isso já foi abordado hoje. Se você tem esse controle sobre essas doenças controláveis ou, de certa maneira, minimizadas a sua vulnerabilidade, surgem, então, essas condições que estavam sempre presentes, porém mascaradas por essa mortalidade maior. Então, nós sabemos que, juntamente com a diminuição da mortalidade infantil no Brasil, o maior controle das doenças infecto-contagiosas, melhoria no saneamento básico e um maior acesso das gestantes aos programas de pré-natal, os programas de vigilância epidemiológica, principalmente aqui na América Latina, exemplificada pelo acrônimo ECLANC, quer dizer Estudo Colaborativo Latino-Americano de Malformações Congênitas, ele dá um número que a cada 10, 20 crianças que nascem, uma vai nascer com um problema. E isso nós denominaremos de defeito congênito. Então, entre os defeitos congênitos, como já disse, a cada 10, 20 crianças vai nascer com esse tipo de problemática. E, obviamente, se a gente pega o que a portaria coloca em termos de o que é considerado uma doença rara, obviamente os defeitos congênitos eles não entram dentro dessa portaria. É mais ou menos o que a Antônia falou hoje de manhã com relação a Vera falou com relação aos defeitos crâniofaciais. No conjunto são muito frequentes, mas individualmente elas se tornam raras por si só e muitas vezes casos únicos numa única família. Então, obviamente, a gente tem que saber interpretar o que essa portaria, tentando englobar todos nesse processo. O Brasil é exemplar em muitas ações públicas. Nós criticamos bastante o nosso Sistema Único de Saúde, mas nós temos ações exemplares. E uma das ações exemplares é o Campo 34, o antigo Campo 34 da Declaração de Nascidos Vivos, hoje substituído pelo Campo 6, que diz se a criança nasceu com alguma anomalia congênita,
São poucos lugares no mundo em que você pode fazer um censo epidemiológico em recém-nascidos, anonimatos, né? Porque você não sabe quem é. E nós sabemos que existe uma subestimativa de notificação, entretanto, hoje sabemos que hoje em torno de 1% das declarações de nascidos vivos tem um campo sim, como nascendo uma criança com anomalia congênita, que mostra a prevalência e mostra a importância de se debruçar sobre essa questão nos recém-nascidos. A linha de tempo da genética médica foi bem abordada hoje pela Antônia Paula, no sentido de que, historicamente, a genética médica ela surge, na verdade, na endocrinologia, se você for ver. Então, eram os pequenos que não cresciam, eram os estéreis que vem a ver o Klinefelter, a síndrome de Turner. Então, ela vem um pouco das especialidades da genética médica, né? E que ela se torna uma especialidade pela confluência desses problemas raros a um especialista. Mas, na verdade, eles estão concentrados em todas as especialidades médicas, né? E essa linha do tempo, se a gente for trabalhar com casais, ela é, por si só, bastante densa e profunda dos seus problemas de saúde. Se você vai lidar hoje com um indivíduo com síndrome de Down, ele hoje, uma criança que nasce com síndrome de Down hoje, ele tem 75% de probabilidade de passar dos 35 anos de vida. Então isso é fundamental que as famílias entendam isso, porque eles precisam se organizar para 35 anos de um acompanhamento supervisionado na sua independência. E, por último, eu gostaria de abordar a questão do aconselhamento genético. Existem duas modalidades. A questão do aconselhamento genético, ela pode ser nova no nosso discurso, mas a OPA, já em 1982, no seu grupo de estudo, já trabalhava muito bem a questão do aconselhamento genético nessas duas modalidades. O que é feito na maioria dos países no mundo, que é a forma retrospectiva, que o evento já aconteceu, ou então a forma mais preventiva, real, que é aquilo que não aconteceu, né? Que é o aconselhamento genético prospectivo. Então, a modalidade, por exemplo, de você introduzir, fortificar a nossa farinha de trigo com ácido fólico, isso é uma ação que vai nos proteger ao exposto, né? Diferentemente daquele que já tem um defeito neural nascido presente ao nascimento. Então, essas modalidades elas são exercidas nas famílias num momento retrospectivo, posteriormente pode ser prospectivo, principalmente, por exemplo, quando se lida com câncer hereditário. Você pode discutir o aconselhamento genético para uma mulher que não tem câncer de mama, mas a sua irmã teve câncer de mama bilateral e a BRCA1 positivo. Enfim, isso é só um exemplo de práticas do nosso dia a dia dentro de um serviço de genética médica. Então, muito bem, aí vem as ações do Estado. E eu ouvindo as modulações de hoje de manhã, me fez lembrar um pouco o discurso de adolescente. Adolescente adora dar desculpa, né? Então, é por onde passou um pouco o discurso hoje de manhã, né? Porque eu acho que a gente tem que assumir responsabilidades. E a responsabilidade da judicialização não é das famílias, e sim é do Estado. É falta de gestão e objetividade do Estado de resolver o problema. De qualquer maneira, as ações de cima para baixo são necessárias, porque ela normatiza e ela organiza. E bem, o Estado organizou a ideia do Centro de Referência de Rádio. Eu acho que isso é extremamente importante e saudável. Então, o Instituto Fernando Figueira é uma unidade materno-infantil da Fundação Oswaldo Cruz, e ela vem, a partir do momento que a portaria vem, a gente chega no setor de planejamento, e é um erro estratégico você procurar o médico para fazer isso. O médico é a última pessoa que vai resolver o problema do centro de referência. Vai ao departamento de planejamento administrativo. É lá que está o nó da questão. E isso foi feito e conseguimos, num tempo razoavelmente hábil, ter a documentação. E é uma documentação que não passa pelo médico, passa pela unidade hospitalar, como a vigilância sanitária, as certidões de segurança, certidões de bombeiro, as certidões de higiene, as certidões, tudo a ver, a menos do ponto de vista do atendimento em si. Isso, os serviços que estão solicitando, já de certa forma, já está muito bem organizado. Então, a equipe do Fernando Figueira, ela existe desde 1961. Ele começa com um endocrinologista, um clínico endocrinologista, que é o José Carlos Cabral de Almeida, e ele vem e ele introduz a genética médica dentro da especialidade da pediatria dentro da unidade materno-infantil da Fiocruz, tá bom?
É uma unidade muito complexa na sua estrutura, porém o Departamento de Genética Médica, hoje um centro de genética médica, e isso é um pré-requisito de se denominar centro, porque ele perpassa, ele é transversal a todas as especialidades. Ele não entra na pediatria, ele não entra na cirurgia, ele não entra na ginecologia, ele não entra na clínica em geral. Ele passa por todas. Então, no Instituto existem dois únicos centros, que é o Centro de Genética Médica e o Banco de Leite, que também perpassa por todas as especialidades. Então, não é só uma denominação por si só dentro da nossa prática. A portaria vem falar sobre garantir, e se nós lermos essa portaria, veja o que ela fala. Garantir às pessoas com doenças raras em tempo oportuno acesso aos meios diagnósticos e terapêuticos disponíveis. Está aqui, ó. Ela já nos autoriza, de certa maneira, a dar entrada a tratamentos terapêuticos disponíveis. Então, ela já começa a normatizar a questão dos medicamentos de alto custo e assim por diante. Então, a partir do momento que os centros de referência começam a ser financiados por essa rúbrica, nós poderemos, eventualmente, pensar num processo eventual de custear também o tratamento. Então nós não vamos lidar mais com a história da genética médica em termos de propedêutica, de investigação. Vamos ter a possibilidade de bancar, terceirizar. Eu não quero um parque tecnológico de genômica de última geração se eu posso contratar serviços com esse financiamento que me vem. O que eu quero é o resultado do exame para poder orientar a família. Então nós vamos usar técnicas de última geração para analisar a estrutura física, técnicas de última geração para sequenciamento e mapeamento desses genes no genoma, e que sejam as técnicas de sequenciamento do exoma, técnicas de sequenciamento de última geração do DNA. Isso vai nos permitir a ter esse acesso. E que seja com plano privado, que seja com as instituições de pesquisa. Eu prefiro pagar uma instituição de pesquisa. E isso é uma outra questão que é muito difícil dentro de uma unidade pública, você discutir a questão público-privado. Isso é algo que se discute de uma forma muito densa, intensa e com pouco resultado prático, né? Então, painéis múltiplos poderão ser investigados e eu tenho certeza que nós vamos resolver em torno de 40% a 50% dos problemas que hoje não tem um diagnóstico etiológico. E por que a gente precisa de um diagnóstico etiológico? Porque a minha margem de erro é menor. Como é que eu vou fazer um planejamento familiar para uma família se eu não tenho um determinado diagnóstico? Minha margem de erro ela se torna muito grande em função das hipóteses criadas. Os erros inatos, as doenças que têm múltiplos genes, heterogeneidade clínica, heterogeneidade genética e assim por diante. Então a complexidade aumentou. Então, o que nós fazíamos antigamente do fenótipo vir para o genótipo, nós vamos continuar fazendo isso, mas agora a gente vai pegar o genótipo e vir com muito mais precisão a clínica. A clínica ela vai enriquecer enormemente. A semiologia, a propedêutica, vai ser um primor ao clínico. É por isso que a gente tem que motivar o clínico geral a ter essa visão de que hoje nós temos possibilidade de ser um pouco mais precisos nos nossos diagnósticos. E, obviamente, tem que passar tudo pela Conitec, e eu volto a dizer, então você veja, é uma portaria que estritamente está começando a colocar as cartas na mesa. É isso que vai ser a regra do jogo, e nós vamos seguir, e todos nós seguimos muito bem a regra do jogo, ok? Então, eu creio que são ações que devem vir de cima para baixo. Então, o resultado que está vindo de baixo, certamente, é um resultado das coisas serem mal organizadas lá dentro. Então, por exemplo, o teste do pezinho, numa última consulta que eu fiz, ele já modificou em algumas regiões o teste do pezinho para a inclusão de novas doenças. Então, nós já estamos hoje triando 5 ou 6 doenças, o que antes eram 2 apenas compulsórias, que era fenilcetonúria e hipotireoidismo. Eu uso aqui a primeira palavra, a terceira palavra, mas essa é uma discussão que nós temos na formação do médico residente, ok? Então, obviamente, eu estou colocando de uma forma mais professoral, mas isso envolve sempre o estudante de medicina. E, além disso, nós temos o Fundo de Apoio de Pesquisa, ok? Nós trabalhamos juntos com a indústria, nós trabalhamos junto com as famílias, com organizações sociais. E o que nós pedimos muitas vezes? São doações. E são doações que vão para um fundo de pesquisa. Todos nós que trabalhamos em genética temos esse fundo de pesquisa. Não precisamos tirar, por exemplo, do CNPq
da FINEP, da FAPERJ, que seja, que não dá mais dinheiro para diagnóstico, tá ok? E nós fazemos nossa ação social junto às famílias, organizando as famílias, sendo parceiro das famílias, sendo parceiro das associações. E com isso nós podemos, no final do dia, ser um pouco humano com relação às famílias, aqueles que são mais desfavorecidos, aquelas que não têm possibilidade de uma cadeira de roda, de uma prótese e assim por diante, ok? Isso faz parte de um projeto como um todo. Isso não é fazer favor nenhum. Eu acho que é um papel e uma responsabilidade da gente como cidadão. Muito bem. Agora, nessa segunda parte, eu introduzi no nosso programa de residência médica uma inquietação que nós não vamos ser ingênuos considerar que nós estamos criando essa indagação de modificar os programas de residência médica ou criar novos programas na medicina. Nós estamos repetindo outros profissionais e a psiquiatria foi dos balizadores nessa revisão dos currículos médicos. Os psiquiatras, como o Engel, já à época, em 1977, chamava atenção: nós não podemos nos ater no processo biomédico estrito sensu. O processo biomédico não vai conseguir resolver os problemas das crianças com doença genética hoje. E ele traz a ideia do biopsicossocial, como o doutor Aníbal trouxe hoje de manhã. A questão de não ficar só se ater à questão da doença em si, e sim do entorno dessa doença. Então ele vem falando já à época que o modelo dominante sobre a doença é a biomédica. E não deixa espaço dentro deste quadro para as dimensões sociais, psicológicas e comportamentais da doença. Isso voltado para a psiquiatria. E ele tem bastante sedimento para isso. O modelo biopsicossocial é proposto, que fornece um modelo para a pesquisa, um quadro para o ensino e um projeto para a ação no mundo real dos cuidados de saúde. É isso que a gente quer. Cada paciente não é um caso clínico. Ele é um paciente que precisa ser cuidado. Ok? Muitas vezes uma conversa, o WhatsApp, eu acho que foi a maior invenção que foi feita. Por quê? A gente tira a ansiedade das famílias, responde imediatamente às famílias. E por outro lado, nós podemos ser processados se a gente receitar pelo WhatsApp, que seja pelo Conselho Federal, que seja pelo Conselho Regional. Então são contradições, mas a gente tem que conviver com essas contradições. Então, diante disso, um dos resultados dessa nova visão é o diálogo com a educação. O sistema de saúde não conversa com as escolas, não conversa com a educação, e há de convir. O sistema, as secretarias de educação são muito mais organizadas que a Secretaria de Saúde. Elas são militantes, elas têm um dialeto próprio, elas têm uma intensidade de discussão política que é completamente diferente dos médicos. E no nosso programa, o que nós começamos a fazer, que resulta, obviamente, nessa professora, que é a professora Nelma Pintor, que é a coordenadora de educação especial de Niterói. Ela é da Fundação Municipal de Niterói, da Educação de Niterói, e que ela, obviamente, chega à conclusão da necessidade deste diálogo. Eu preciso conversar com os médicos. E quem é que a família vai perguntar sobre a educação do filho? É o médico. O médico é aquela pessoa que a família chega e pergunta: em que escola eu devo colocar meu filho? E o médico está capacitado para esse tipo? É como se eu pedisse para um professor fazer uma receita para uma infecção urinária. Então, são contradições, mas que o cotidiano nos traz essas informações. Então, o que nós fizemos em 2000? Nós começamos uma busca ativa nas escolas de educação especial. Então, eu recomendo a todos vocês fazerem isso. Primeiro, conhecer onde estão as escolas de educação especial na sua cidade. Então, no lugar mais escondido, no lugar mais marginalizado, talvez vocês não vão encontrar ainda, vocês vão precisar de um guia, porque eles são completamente escondidos das escolas convencionais. Mas nós fomos lá procurar as doenças genéticas. A minha pergunta foi: será que essas doenças genéticas chegam à escola? Muito bem. Então aqui o residente, um especialista em genética médica, que está fazendo sequenciamento de DNA, vai fazer anamnese numa sala de aula.
Tá certo? E aqui eram educações especiais, né, escolas de educação especial do estado do Rio de Janeiro. Muito bem, então fomos para vários estados e obviamente estão lá. 30% dos indivíduos entrevistados a gente conseguiu, através da anamnese e exame físico, identificar uma provável causa genética. Okay? E fizemos isso também no INES, que é o Instituto Nacional de Educação para Surdos, né? Que é um campo muito interessante de pesquisa, né? Que a gente sabe que muitas das causas, primeiro, as causas de surdez congênitas, muitas delas não têm uma causa conhecida, mas quase 40%, 50% delas podem ser geneticamente determinadas. Agora, o que chamava atenção é como existem causas adquiridas, tanto para déficit intelectual como para a surdez. São causas que certamente tivéssemos uma ação real de prevenção, de educação, reduziria em 50% esses eventos, como déficit intelectual e a questão da surdez ao nascimento. Entretanto, nós não podemos esquecer que todas essas ações elas estão ordenadas junto ao SUS. Não adianta nós termos uma excelência em genética médica dentro das nossas unidades se nós não conversamos com a rede dominante de saúde. E a rede dominante que vai resolver nossos problemas é o SUS. Não é a clientela particular, não é o médico privado, muito menos os planos de saúde. É o SUS que vai resolver isso. É pela sua capilaridade. Muito bem. Entendendo isso, o que nós fizemos? Nós fomos a Angra dos Reis, por alguns motivos, mas a principal dela era essa pediatra que ela trabalhava. 50% do horário dela junto à Secretaria Municipal de Saúde e 50% dela numa sociedade da Pestalozzi, que é sem fins lucrativos, que é uma clínica de reabilitação. E o que ela via? Poxa, chega muito mais deficiente na Pestalozzi do que a gente tem conhecimento pela Secretaria Municipal de Saúde. E ela começou a tentar entender esse processo e o que ela fez? Ela foi, na minha opinião, e eu concordo com ela, o profissional mais importante hoje no SUS é o agente comunitário de saúde. Esse agente comunitário de saúde deveria receber todos os nossos privilégios para se manter dentro da clínica de família. O que nós fizemos? Nós começamos então a capacitar os agentes comunitários. Primeiro a gente perguntava para eles, vocês sabem o que é o deficiente? E além do mais, quem fez essa ficha A, que é uma ficha de notificação compulsória do agente comunitário, eu não conheço, mas ou ele é deficiente ou tem um deficiente na família. Porque não tem por que ter nessa ficha o deficiente como notificação compulsória. É mais ou menos no campo 34, na Declaração de Nascidos Vivos. O indivíduo que fez o campo 34, ele era deficiente. Por isso que ele botou o campo 34 na Declaração de Nascidos Vivos. Então, na analogia, eu imagino que essa ficha A dos agentes comunitários. E veja só, vocês não vão ver daí, mas todas as doenças que são compulsórias, tuberculose, hanseníase, alcoolismo, epilepsia, deficiência, até 2003, em Angra dos Reis, pelos dados oficiais do Ministério, não tinha um indivíduo deficiente acima dos 14 anos. É possível? Eu estou falando senhores que tiveram AVC, senhoras que têm catarata, que não conseguem costurar mais, que são deficientes visuais, assim por diante. Não tinha um. De 2003 a 2004, aumentou em 300% os indivíduos notificados. E o que os ingênuos por um lado, mas o jornalismo provocativo por outro lado faz? Em Angra dos Reis, você tem a usina. O segredo, o mistério de Angra. É puramente amostral. Só foi puramente uma questão de notificação. Então, baseado nessa lógica, a gente pediu para que os agentes comunitários voltassem com seus deficientes e aí nós o examinamos, né? Com um grupo todo de residentes lá. 30%, 40% dos indivíduos tinham doença genética e os outros 30% de causas ambientais também. Então, começamos a mapear e essa lógica de 30% genética, 30% ambiental e o remanescente idiopático ia se repetindo e ela se repete ao longo do seu modelo de estudo. A nossa última ação foi junto ao Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, que nós somos um dos colaboradores desse instituto, mas a ideia foi o seguinte, e não fui eu que propus a ideia, mas a ideia foi muito boa. Por que vocês não vão em Angra e vejam se tem algo que vocês possam criar um sistema de vigilância de monitoramento por conta da usina.
Obviamente, é um projeto muito ambicioso, eu não tinha pernas para isso. Mas o que fizemos? Nós ensinamos os agentes comunitários a fazer a árvore genealógica do ponto de vista da genética. Eles já fazem o que é chamado de genograma, que são as famílias setorizadas, família a família, eles já faziam, só que nós compusemos de uma forma distinta. E para quê? Nós estamos atrás do interesse do câncer hereditário. Então nós pedimos para elas, para os agentes, identificam primeiro as famílias que têm câncer. Em 1 ano e meio de trabalho, eles entrevistaram 1.500 famílias, com visitas mensais. E dessas 1.500 famílias, em torno de 17% tinham 3 casos ou mais. E esses 3 casos ou mais, eles montaram a árvore genealógica e depois nós fizemos a confiabilidade desses dados pelo CAPA. Nós fizemos a árvore genealógica para confirmar esses dados. Então, o câncer não é notificado. E segundo, a gente mostrou que existe um percentual de possivelmente câncer hereditário e assim por diante. Dito isso, nós não somos identificados ao SUS de uma forma passiva. Eu fico doente, vou ao hospital, eu não sou registrado como indivíduo doente. Agora, se o agente comunitário me identifica na minha moradia, eu sou identificado naquela clínica de família. Aí eu passo a fazer parte do SUS. Então é muito interessante isso. Então a gente deveria realmente prestigiar não só os agentes comunitários, como as clínicas de família dos nossos bairros. Então, por fim, eu vou entrar na questão das tradições arcaicas culturais, e isso eu devo dizer a vocês que, desde 2004, primeiro eu fiquei encantado com essa terminologia. E segundo, ela vem pela questão seguinte: as dismorfias, doenças genéticas, déficit intelectual, malformação congênita, né? Elas já trazem por si, imbuídas nelas, um prognóstico ruim, certo? E esse prognóstico ruim, ele traz junto a nós, antes de profissionais, o que são regras de valores. As nossas regras de valores como cidadão, mediante esse cenário, dessas condições, junto com as nossas crenças, mitos, preconceitos e hábitos, eles criam, obviamente, um impacto onde a norma vital, que a gente classifica esses indivíduos da forma mais reduzida possível, é do quê? De incapacitados, descapacitados, handicapped. Então é uma visão em que nós, seres humanos, temos mediante essa situação. Então, baseado nisso, uma historiadora, junto com a assistente social de serviço, eles entraram em campo no Instituto Fernandes Figueira e eles foram entrevistar profissionais com mais 5 anos de atuação. Entrevistaram 21 profissionais que tinham contato com doenças genéticas. E a ideia foi exatamente trabalhar essas tradições culturais, arcaicas culturais, que eu vou nomeá-las em seguida. Então, eram entrevistas. Elas foram depois analisadas de uma forma semiótica, baseada numa metodologia própria para estudos qualitativos. E com isso ela chega a esses 2 trabalhos, que eu posso depois dispor a vocês. Então a primeira delas é a tradição da norma. O que é a norma? Né? Então a tradição da normalidade está culturalmente arraigada na sociedade ocidental, que principalmente a partir do século XX, está ligada aos atributos de beleza, perfeição e produtividade. Então o que nós queremos aqui? É o Rodrigo Santoro, Gisele Bündchen e a seleção feminina. É tudo que a gente quer na vida. Tá certo? Tudo bem. A pessoa que tem uma deficiência com a sua desfiguração, sua mutilação, é a personificação do quê? Da assimetria, da desordem, né? E por isso constitui-se numa ameaça às pessoas ditas normais. Tá? Então, é a partir da doença que decifra o ensinamento da saúde, pois as funções normais são reveladas na medida em que a doença impede o exercício das mesmas. Então nós estamos conhecendo a normalidade a partir delas. Então é a questão do fenótipo, né? A descrição dos fenótipos, os estudos observacionais, e hoje estão vivendo mais as histórias naturais da doença. Isso é extremamente enriquecedor, porque é a partir daí que a gente vai conhecer realmente o significado da normalidade.
A segunda é a razão. Todo o pensamento da modernidade foi estruturado e permanece até os nossos dias baseado na valorização da razão. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. Há, portanto, nesses profissionais, o sentimento de impotência e frustração, intimamente ligados à importância do diagnóstico e da cura para a medicina. E reflete também a dificuldade em lidar com o anormal, o monstruoso e o feio. Então veja, como é profundo esse tipo de trabalho na formação do médico, na graduação, do residente. Certamente os nossos residentes, eles dão um valor real às suas consultas, eu imagino que sim, em função dessa experiência. Então imagina a síndrome congênita da Zika. Nós estamos preparados para lidar com essas crianças sobre esse contexto? Veja só, onde nós estamos. Certo? Essa outra criança, que a mãe não sabia que tinha câncer de mama e fez uma quimioterapia com antagonista do folato. Certo? Então, duas condições adquiridas, nem tem nada a ver com a genética. Veja só o contexto onde elas se inserem. Bem? Então, isso é para que a gente possa refletir dentro dessa conceituação que eu estou trazendo. Agora, tem uma solução para isso. O treino e o hábito de cuidar das crianças com malformações congênitas e déficit intelectual parece ajudar o médico, né? Em vez da gente esquivar a consulta, abrimos aberta, né, essa conversação dizendo: ela me ajuda porque eu vou poder fazer algo a você, inclusive no processo de repensar o que seja a cura e reavaliar as suas expectativas. São metas a curto prazo. Vamos ver daqui 3 meses como é que estão. Como é que nós vamos ver daqui 6 meses qual é a outra proposta? Qual foi o tempo de aquisição de habilidades, qualquer que seja. Né? E vejam bem, com todo operacional hoje de propedêutica, 50% das doenças ditas genéticas não tem uma causa definida. Certo? Então, impedir ou retardar a evolução da doença e aliviar o sofrimento, oferecer cuidados paliativos, diminuir o tempo e a frequência das internações e melhorar a qualidade de vida podem ser metas mais realistas. E a gente sabe, a partir do momento que a gente chama a criança para dentro do hospital, MPS 3, por exemplo, que não tem tratamento, que é extremamente grave, uma doença neurológica, só em tomar conta delas melhora o número de internações hospitalares. Só em cuidar da saúde da criança como um pediatra ou um clínico. O sofrimento da família. Então, norma, razão, agora a família. Ok? O sofrimento da família, principalmente da mãe, mobiliza tantos médicos que o paciente torna-se invisível. Muitas vezes a mãe vem de tal maneira suplicando, com tal sofrimento, que a gente mal consegue ver a criança. Ok? E as mães, no fundo, elas são idealizadas como pessoas devotadas, não é? Um instinto materno, né? O instinto materno está ali tomando conta, sendo ativa 100% do tempo atrás daquela criança, né? E abdicam as suas vidas em função da dedicação ao cuidado dos seus filhos. O papel da mãe, como também o amor materno, é visto como algo instintivo, inerente à mulher. Entretanto, eu sinto muito em dizer que essa forma de pensamento é um mito socialmente construído. Ele não existe. Como existe também o mito paterno. Ele também é socialmente construído. E por fim, a religiosidade, que obviamente é judaica cristã, né, é um elemento religioso, é a noção de Deus como criador do mundo e responsável pela história. O Deus cristão é o Senhor da história e conduz o mundo até a sua redenção. Por isso, a crença na providência divina, segundo a qual Deus continua envolvido com sua criação, dando continuidade a ela, e em tudo o que acontece, existe um objetivo de Deus, mesmo que o homem desconheça. Então, o papel de Deus é pré-concebido, né? O pré-concebido. Entretanto, o homem atual continua buscando a salvação. E, na verdade, a gente vai buscar a salvação que sejam nos itinerários terapêuticos alternativos à medicina convencional. Né? Então, quer seja ela uma busca consciente ou não, para isso ele pode recorrer à magia, à ciência, à tecnologia, a ideologias que prometem
uma nova ordem humana. Então, tem isso. Olha só. Ou então, eu já sou mais prático, lá em Belém do Pará, fui tentar resolver o meu problema com as tais das garrafadas. Então, são caminhos itinerários terapêuticos, por que não? Né? Muito bem. Então, com isso eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Lerena e imediatamente eu convido o Dr. José Francisco da Silva Franco a fazer uso da palavra. Nós, só lembrando para quem chegou depois, nós estamos na mesa que discute residência médica, sobre o tema que já foi bastante bem abordado pela manhã e que, a mim, pelo menos, ilustrou profundamente a mesa da manhã. Professor José Francisco da Silva Franco é professor de genética médica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, médico pediatra daquela mesma instituição, geneticista clínico do Hospital Infantil Sabará de São Paulo, criador do Ambulatório de Genética Médica do Instituto Cândido Fontoura, também de São Paulo, especialista em genética clínica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, tem mestrado em genética pelo Instituto da Criança da Universidade de São Paulo e, nesse momento, está fazendo seu doutorado na mesma instituição. 20 minutos. Muito obrigado a todos. É um prazer estar falando aqui com vocês e um prazer pelo convite. Eu vou falar sobre a formação da especialidade médica em residência em genética médica no Brasil, como uma formação de um especialista em doenças raras. Como foi falado, meu nome é José Franco e sou médico geneticista. Infelizmente não deu aqui para a gente ver direito, mas a residência médica ela começa a oficialmente existir nesse decreto de 5 de setembro de 1977. Então, aí foi instituído, regulamentado a residência médica através de um ato presidencial, e onde cria 5 grandes áreas da residência médica, que foi a clínica médica, a cirurgia, a pediatria, a ginecobstetrícia e a medicina preventiva e social. Isso tudo, naquela época, né, com uma duração mínima de um ano ou uma carga horária de 1.800 horas. Isso tudo para a gente entender um pouco sobre a residência médica, como sendo uma pós-graduação, né, um curso lato sensu, realizado no Brasil sobre um concurso público. Ele funciona em hospitais e escolas sobre uma preceptoria de um médico com reconhecida qualidade ética e no conhecimento da área. Atualmente temos 3.500 programas de residência médica em quase 30 mil vagas, sendo que 60% na região sudeste do país. A nossa residência em genética médica, ela começa em torno da década de 50, né, iniciando com alguns serviços, mas o primeiro serviço de genética clínica no Brasil foi na Unicamp, na Universidade de Campinas, na Faculdade de Ciências Médicas. E também em 1977, através de uma iniciativa da USP de Ribeirão Preto, a primeira residência médica realizada, o início da primeira residência médica com o professor João Pina. A residência em genética médica, ela só foi reconhecida desde 1977, como a doutora Paula Marques Faria falou, em 1983, pelo Conselho Federal de Medicina, ainda na gestão do Dr. Murilo Belchior. E atualmente é uma especialidade de acesso direto com uma duração de 3 anos. Aqui eu coloco o que acontece na residência médica em Portugal, que eles lá chamam internato, que são 5 anos, onde o primeiro ano o residente, digamos assim, passa nas outras especialidades que não genética, e 4 anos realmente só cuidando da parte profissional, que seria o atendimento dos pacientes com doenças genéticas.
A carga horária da residência em genética médica, nos 3 anos, ela fica em torno de 10 a 20% de uma parte teórica, no primeiro ano, e uma parte prática, onde 40% é de ambulatório, um atendimento de pacientes, e os outros 40% em outras especialidades. E isso, no segundo e terceiro ano, aumenta a carga horária do ambulatório no atendimento de pacientes. O conteúdo teórico abordado, ela versa sobre as particularidades da própria especialidade, como as heranças, as mutações, desenvolvimento embrionário, por exemplo, a citogenética, os conhecimentos de teratogênese, como foi falado na palestra anterior, o aconselhamento genético, etc. E o conteúdo prático, com os ambulatórios de genética e das outras especialidades, como a neurologia, a endócrino, a reprodução, a anatomia, etc. O objetivo, então, da residência em genética médica é capacitar o médico residente para um diagnóstico clínico e etiológico das patologias genéticas, bem como as síndromes teratogênicas relacionadas, visando as condutas clínicas e terapêuticas adequadas e orientando também para os princípios da não diretividade e bioética do aconselhamento genético. Ao final dos 3 anos, o médico residente deverá dispor de meios para conduzir clinicamente qualquer patologia de origem genética, solicitar, interpretar, discutir exames laboratoriais, tanto da genética bioquímica, genética molecular e citogenética, discutir temas relacionados a conceitos básicos de genéticas, cujo conhecimento deve ser mais aprofundado. No Brasil, a residência em genética médica, como foi falado pela doutora Paula Marques Faria, são em torno de 20 vagas, não? 20 vagas em residência em genética médica, concentradas na maioria na região sudeste, e principalmente nas universidades federais e estaduais. A prova de título de residência, de título de especialista, ao final da residência em genética médica, ela pode ser realizada por todo o residente recém-formado após esses 3 anos, pode ser realizada após uma especialização, estágio nesses grandes centros reconhecidos que formam residentes em genética médica, também por 3 anos, ou se o médico comprovar o exercício da especialidade durante 6 anos, pode ser submetido à prova de título de especialista. E essa prova de título de especialista, ela é uma prova teórica, onde tem um caráter eliminatório na sua primeira fase, e o médico, o residente, precisa ter mais que 60% de acertos. E para o cálculo da média final, existe uma prova teórica, mais entrevista e currículo, e no final, essa média final tem que ser maior ou igual a 7 para se obter o título. E, uma vez que se obtenha esse título, o recém-formado, médico residente, entra para o quadro da Sociedade Brasileira de Genética Médica, onde o seu histórico que ela foi fundada, né, durante o 32º Congresso de Genética pelos professores doutores Pina, Antônio Riquieri e a doutora Claudete Gonzalez, e quando foi a fundação da genética clínica médica no Brasil. E só em 1987 tivemos o primeiro congresso de genética clínica realizado na cidade do Rio de Janeiro. Em 1990 tivemos a primeira prova para título de especialista. E neste ano tivemos o 28º Congresso de Genética Médica em Belém, onde foi abordada a inclusão da genética médica do SUS. Exatamente aquilo que é o tema desse nosso fórum. No site da Sociedade Brasileira de Genética Médica, até a data de ontem,
a gente conta com, no geral, 200 sócios, distribuídos no Distrito Federal, 11, Rio de Janeiro, 25, Rio Grande do Sul, 31 e a maioria em São Paulo. No site do Conselho Federal de Medicina estão cadastrados 241 geneticistas médicos. Para uma população brasileira de 210 milhões, temos um geneticista a cada 1,25 milhão de habitantes. E, segundo a OMS, o cálculo ideal seria um geneticista a cada 100 mil habitantes. Então, dá para a gente ter uma ideia de quanto falta, né? De acordo com uma reunião realizada em 2007 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, foi elaborada uma nota técnica onde foi realizada uma proposta de um médico geneticista para cada 500 mil habitantes. E nessa proposta chegou-se um número em torno de 400 médicos geneticistas seriam necessários naquela época, em 2007, para a gente completar o quadro proposto pelo CONAS. E, na época, teríamos menos da metade proposta. E no cenário atual, né, o que a gente encontra? A falta de médicos especialistas em genética médica no SUS, bastante abordada. Para os recém-formados, infelizmente, estamos ainda sem mercado de trabalho, a maioria. Dificuldade na realização da referência e contra-referência, principalmente nas UBSs. E a dificuldade de acesso ao exame. Então, esse é o nosso cenário atual. E, para a residência em genética médica, saiu uma lei de 22 de outubro de 2013, recente, que institui o programa Mais Médicos. E nesse programa Mais Médicos, o que teremos como um cenário a ser enfrentado pelos residentes em geral? Em 2013, novas regras para a formação médica e a necessidade de realizar 1 ano, no mínimo, de treinamento para uma residência em atenção básica. Em 2018, o que acontecerá? Não serão especialidades mais de acesso direto, como clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgia geral, psiquiatria e medicina preventiva social. A genética médica será acesso direto. Obrigado. Obrigado, doutor José Franco. Eu peço desculpas por ter falado Francisco, mas está escrito aqui o nome dele como Francisco. Agora eu corrijo, peço desculpas novamente, doutor José Franco da Silva Franco. É isso? Então estava certo, que você pôs José Franco ali para me confundir. Muito bem. Imediatamente nós vamos passar a palavra para o doutor João Gabriel Lima Dair, que é médico em genética médica pela UFRJ, conselheiro científico da Casa Hunter, em São Paulo, médico coordenador do Ambulatório de Genética Médica do Hospital Municipal Hélio Montesano, no Rio de Janeiro, e médico coordenador do Ambulatório de Genética Médica da Baixada Fluminense, também no Rio de Janeiro. Assim que o doutor João Gabriel terminar a palestra,